Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de geografia? Então, nas últimas aulas, a gente estava falando muito sobre a cultura indígena, né? Os indígenas já estavam aqui quando os portugueses chegaram, que foi os próximos que ajudaram também na formação da cultura brasileira. Então, esses povos chegaram com o objetivo de colonizar a nova terra, né? E obter lucro com as riquezas naturais encontradas. Então, nós estamos lá na página 10 da apostila de geografia. Podem abrir lá a apostila na página 10. E a gente agora vai falar um pouco então sobre os portugueses. Então, depois dos indígenas, foram eles que ajudaram também na formação, né, dos povos brasileiros. Então, temos ali na página 10. Os portugueses foram um dos principais povos formadores do Brasil. Então, eles vieram com o objetivo de colonizar a nova terra, obter lucro com as riquezas naturais encontradas. Então, a gente sabe que eles retiraram muitos produtos do Brasil, levaram, né, para Portugal, com a ajuda dos indígenas e mais tarde com a ajuda também dos negros que eles trouxeram da África, né, para trabalhar como escravos nesse tipo de serviço que eles faziam. Então veja lá, leia na linha do tempo a seguir algumas das principais características da colonização portuguesa no Brasil. Então, desde que eles chegaram, como que foi então as características da colonização pelos portugueses. Então, de 1500 a 1549 foi a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, a exploração do litoral brasileiro por meio da extração de produtos, principalmente o pau-brasil, para a comercialização no continente europeu. Aí o início do povoamento no litoral em 1530. Muitos povos indígenas foram dizimados nesse período, ou seja, né, acabaram morrendo por doenças, por lutas contra os portugueses, aqueles que não queriam, né, ser escravizados. Então, muitos pegaram aquelas doenças que não conheciam, não sabiam como se curar, porque eles só utilizavam recursos da mata, né, os chás, os benzimentos, ervas que eles usavam para curar suas doenças, e algumas doenças eles não conheciam, então acabaram pegando muitas doenças dos portugueses e acabaram morrendo. Entre 1549 a 1800, então, com o passar do tempo, os povoados se transformaram em vilas e cidades. Então, essas pequenas lugarejos, esses pequenos povoados foram se tornando vilas, né, um pouco maiores, e depois cidades. O início do povoamento no interior do território, então, nessa época, os portugueses passaram a obter lucro com a plantação de cana-de-açúcar e a exploração do ouro. A escravidão se desenvolveu nesse período, então, na época de 1549 a 1800, que foi a escravidão. Entre 1800 a 1822, então, a transferência da corte portuguesa para o Brasil e depois a proclamação da independência do Brasil em 1822. Aqui temos também, quando os colonizadores portugueses se mudaram para o Brasil, trouxeram consigo o seu modo de viver e de trabalhar, seus costumes, suas crenças, tradições, além de construir casas para morar, galinheiros, chiqueiros, estábulos para criar animais, construíram canteiros para plantar verduras e legumes que estavam acostumados a comer em Portugal. Então eles criavam animais como vacas, porcos e galinhas que foram trazidos daí por esses colonizadores, né? Então foi se colocando novas formas de criação, novos produtos com essa vinda dos portugueses. Na página 11, então, fala da contribuição dos portugueses para a formação da cultura no Brasil. Então, a língua falada no Brasil, as lendas, as cantigas de rodas, as festas populares regionais, chamadas de folguedos, como carnaval, festa junina, cavalhadas, o fandango, o bumba meu boi,
são de origem portuguesa. Então, folguedos, todas essas festas populares regionais, né? Vocês sabem que cada região tem um tipo de festa mais típica, né, para o seu local. Aqui, por exemplo, a apresentação das cavalhadas em Pirenópolis, Goiás, 2019. Então, cavalhadas, Palmas tinha uma cultura de se fazer cavalhadas antigamente. Se alguém já foi no museu aqui, tem lá até algumas vestimentas da época das cavalhadas, tem fotos. Eu, quando era bem pequena, até me lembro que ainda vi lá onde hoje é o estádio, atrás do ginásio de esportes, no bairro do Santuário. Uma época eu lembro que eu fui em alguma coisa parecida, deveria ser uma cavalhada, porque tinha os cavaleiros, assim, com as roupas azul e vermelha, representando os cristãos e os mouros. Então, era uma festa, uma tradição na nossa cidade, e depois foi se perdendo. Aqui, a apresentação do boi bumbá caprichoso no Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas. Então, eles têm a tradição do Bumba Meu Boi, né? O boi bumbá, que eles chamam. E tem lá as escolas, como se fossem escolas de samba, mas são comunidades, né? Uma é o garantido, outra é o caprichoso. Então, eles fazem a disputa não em forma de luta, uma disputa de ver quem apresenta melhor as suas danças, os seus desfiles. Você e seus familiares já participaram de algum folguedo? Se sim, qual folguedo vocês já participaram? Vejam que folguedos são quaisquer festas regionais, né? Pode ser carnaval, festa junina. O fandango, ele é mais popular na região centro-oeste do Brasil. Aqui para nós não tem tanto. Parece-me que no litoral brasileiro, no litoral paranaense, ainda tinha algum tipo de fandango na cultura do povo do litoral. Aqui, muitos pratos típicos brasileiros também são resultado de receitas portuguesas adaptadas, pois no período colonial os portugueses não tinham todos os ingredientes que estavam acostumados a utilizar. Vocês viram na outra página, né? Que eles trouxeram muitas verduras, animais para criar aqui, para poder ter um pouco do alimento que eles eram acostumados a comer, porque aqui os indígenas não tinham todos esses tipos de alimentos, de criações para fazer os seus pratos, né? Os indígenas estavam acostumados com a mandioca, o peixe que eles pescavam, frutos da floresta. Então vejam aqui, ó, arroz, couve, alface, cebola, pepino, alho, trigo, azeite de oliva são alguns exemplos de alimentos que foram inseridos pelos colonizadores portugueses no hábito alimentar brasileiro. No dia a dia você consegue identificar a influência da cultura portuguesa nos alimentos que você consome, no café da manhã, almoço, jantar, por exemplo? Então vejam aí, ó, todos esses exemplos acima, né, foram trazidos então pelos colonizadores, eles que inseriram na nossa alimentação, né, de hoje, que a gente é acostumado. Aqui, veja, você sabia? A feijoada brasileira é um prato adaptado dos cozidos portugueses e também dos africanos, né? Conta-se que, como os africanos não tinham a melhor parte, né, do porco, da carne para comer, eles recebiam então dos seus donos, dos seus patrões, sempre as partes que eles não queriam, que eram as orelhas do porco, o pezinho do porco. Então, os africanos costumavam cozinhar junto com o feijão essas partes do porco e foi então adaptando a feijoada, que hoje a gente conhece, né? Que a gente coloca mais ingredientes. Então vejam como foi importante, né? Desde a nossa língua falada hoje, até muitos pratos que a gente consome, muitas festas que a gente é acostumado, né? No Brasil, então vieram também da cultura portuguesa.
além daquilo que os indígenas já consumiam, né, e que ficou também dos nomes indígenas que eles já tinham dado a muitas coisas, aí então veio a cultura portuguesa colocando mais elementos então na nossa cultura que foi sendo formada desde aquele período. E depois também vieram os africanos, mais tarde os outros povos europeus que começaram a chegar, asiáticos e de várias partes do mundo, né? Então, nossa aula de geografia hoje fica por aqui. Na próxima aula a gente vai comentar mais sobre essa cultura portuguesa que trouxe muito, né, para ensinar aos povos que se formaram aqui. Então, até a próxima aula.